Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos aqui para mais uma videoaula, lição de número 6, Paulo no poder do Espírito Santo. Meus queridos, a lição de número 6 está falando que precisamos de recebermos da plenitude do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. A lição de número 5 falava que a mensagem do apóstolo Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Só mesmo com a presença do Espírito Santo que podemos pregar a mensagem de Cristo. Até mesmo porque a mensagem genuinamente pentecostal é aquela mensagem que ela é cristocêntrica, que Jesus é o centro dela, e não que o Espírito Santo seja o centro, mas porque o Espírito Santo, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo para pregar a mensagem de Cristo, que Cristo é o Senhor e que fora dele não há outro Salvador. Então Paulo pregava Cristo no poder do Espírito, era movido pelo poder do Espírito Santo em suas viagens missionárias. E nós vamos ver ainda os argumentos de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. É claro que eu digo que esse vídeo meu aqui é para auxiliar, falar aquilo que não está na lição, ou complementar pela a ideia da lição de número 6, quando está falando Paulo no poder do Espírito Santo. E o comentarista, o pastor Lenay Cabral, está afirmando na lição, com certeza, que ninguém recebe o batismo com Espírito Santo ou no Espírito Santo se não tivesse passado pela cruz de Cristo, se não tivesse aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É claro, é algo posterior à conversão. Eu gosto muito daquele texto, João capítulo 7, a partir do versículo 37, que diz: no último dia da festa, Jesus colocou-se de pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Aí tem um destaque do escritor, do apóstolo João, no versículo 39, que ele diz assim: isso dizia Jesus do Espírito Santo que havia de ser derramado. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha apenas sobre algumas pessoas específicas. Todos nós já sabemos isso. Não era todos que recebia o Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo. Era apenas algumas classes de pessoas específicas. Agora, no Novo Testamento, após a cruz de Cristo, todos podem receber o Espírito Santo como morador e ser revestido do Espírito Santo. Já vou falar dessa diferença. Então, resumindo, primeiro tem que ser resolvido o problema do pecado, para depois o Espírito Santo ser dado ou derramado, sobre a vida da pessoa, sobre a vida do crente. Então, queridos, eu até afirmo que a igreja ela está baseada em 3 pilares aqui na terra. O primeiro pilar, Calvário. Quando eu falo Calvário, eu falo de toda a obra da cruz de Cristo. Segundo pilar, Pentecoste, que é o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja vive, a verdadeira igreja, genuína, invisível, a igreja do arrebatamento, ela vive guiada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que os conduz a pregar a mensagem de Cristo. E o terceiro pilar da igreja é arrebatamento, volta de Cristo. Porque é o fim de tudo, nada justifica se nós não estivermos esperando Jesus voltar. Então, meus irmãos, primeiramente todos passam pela cruz de Cristo, onde é resolvido o problema chamado pecado. Depois de passarmos pela cruz de Cristo, todos nós temos que passar pelo Pentecoste, onde somos revestidos de poder para pregar a palavra da cruz para aqueles que ainda não sabem da mensagem da cruz e para conduzirmos o maior número de pessoas ao céu através da vinda de Jesus, do arrebatamento, ou se a morte vier, nós sermos salvos. Simples assim, o evangelho é simples e profundo e sua mensagem transformadora simultaneamente ou ao mesmo tempo. É isso que a lição está nos dizendo sobre Paulo pregar no poder do Espírito. Primeira pessoa precisa de ter a tua vida transformada pelo poder do Evangelho. Uma vez que a pessoa
recebeu Jesus na tua vida como Senhor e Salvador da sua vida, arrependeu dos seus pecados, reconheceu que é pecador, arrependeu dos pecados, passou ali pelo processo da regeneração, ela, de acordo com o que Paulo escreve em Efésios 1:13, ela recebe a presença do Espírito Santo dentro. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Então todo crente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo ser humano aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo dentro. E posteriormente ele recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Ou o pastor Elienay Cabral aqui fala o batismo no Espírito Santo. No ou com é a mesma coisa. Então, o primeiro batismo que a gente recebe não é o das águas nem com ou no Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo passa a ser morada nas nossas vidas. Ele morando dentro de nós, ele nos batiza ou nos insere no corpo de Cristo. Passamos a ser parte do corpo de Cristo. Então toda pessoa passou pela cruz de Cristo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pecados perdoados, nome escrito no livro da vida, recebe a presença do Espírito Santo dentro, que é o selo do Espírito Santo, passa a ser morada do Espírito Santo. Só que posteriormente, todo crente pode receber o batismo com Espírito Santo, que é o revestimento de poder. É o batismo que o Senhor Jesus falou dele lá em Atos capítulo 1. Quando ele diz no versículo 5, vós foste batizado, batismo de arrependimento, por João Batista, que é o batismo nas águas, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8 do capítulo 1, Jesus fala, e Lucas escreveu, né? Para que era esse batismo com o Espírito Santo? Quando ele diz, recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo dentro. Depois é o Espírito Santo sobre, que é o revestimento de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunhas, ou seja, para testemunhar, para falar da cruz de Cristo, da mensagem do Calvário de Cristo. E Paulo então foi cheio do Espírito Santo, vivia uma vida na plenitude do Espírito Santo, porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9 que depois da sua conversão, Paulo então, ele foi batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele falou em línguas, depois próprio Paulo testemunha que ele falava mais em línguas do que todos juntos. E qual a mensagem que Paulo pregava? A mensagem de Cristo, Cristo como centro, a mensagem da cruz e este crucificado, como vimos na última lição. Pedro, no dia de Pentecoste, após ser cheio do Espírito Santo, lá línguas estranhas, ser usado por Deus. Qual a mensagem de Pedro em Atos 2? Mensagem cristocêntrica, ele falando o quê? Da cruz de Cristo. E agora a lição está dizendo que Paulo em Éfeso, nas suas viagens missionárias, como ele está dizendo aí, não vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Mas quando ele chega em Éfeso, ele encontra lá 12 discípulos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, não tinham conhecimento, tinha só recebido o batismo de João Batista de arrependimento. Paulo impõe a mão sobre eles, a Bíblia diz que eles falaram em línguas estranhas e profetizaram. Ou seja, repete ali o que aconteceu em Atos 2, o que aconteceu em Atos 10, quando Pedro pregava para Cornélio, o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, ali representando sobre os gentios, e agora repete em Atos 19, na cidade de Éfeso. Isso nos fala sobre a importância de nós sermos revestidos de poder, ou seja, receber o batismo com Espírito Santo, que as evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, sim, mas não é só isso, não é o falar por falar. O crente passa a ter uma disposição extraordinária, autoridade, para falar do Evangelho de Jesus, para falar da cruz de Cristo, para ganhar vidas para Jesus, para fazer missões. É isso que nós estamos aprendendo. Então, Cristo só é pregado no poder do Espírito Santo. Quem não consegue pregar uma mensagem cristocêntrica? Ou quem não consegue falar de Cristo nas suas mensagens, ou evangelizar, é porque não está numa vida na plenitude do Espírito Santo. Porque quando temos uma vida na plenitude do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduz a falar de Jesus Cristo, da mensagem de Cristo, do Calvário, da cruz de Cristo. Não é mesmo? E aí a lição está falando também sobre os argumentos de Paulo sobre a plenitude do
Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo quando ele chega na cidade de Éfeso, nas suas viagens missionárias, em uma de suas viagens missionárias. E aí, o comentarista pastor Lenay Cabral está falando que eu estou dizendo o tempo todo aqui, é preciso crer para receber o Espírito Santo, o revestimento de poder. Aceitou Jesus, passou pela cruz de Cristo, recebeu o selo do Espírito Santo dentro. E depois você pode receber o Espírito Santo sobre, que é o revestimento de poder para falar com autoridade, né, da palavra do Senhor. E vemos aí, por último, sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. É as Escrituras, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse vemos a ação do Espírito Santo e também o dia de Pentecoste. Simplesmente temos aí essa comprovação. E podemos falar também o Espírito Santo quando desce em Atos 10 sobre a vida de Cornélio também. E agora em Efésios capítulo 19, em Atos 19, quando vem sobre os irmãos de Efésios. E aí a lição está falando aí sobre as viagens missionárias de Paulo também. Que quando Paulo volta a Jerusalém, o Espírito Santo fala com ele para ele sair de Jerusalém, que ele não iria aceitar o testemunho ali. Quando ele estava orando, ele se acha em êxtase. Está lá em Atos capítulo de número 22. E ele sai de Jerusalém. E aí ele começa as suas viagens missionárias, a princípio com Barnabé, e depois ele deixa Barnabé e ele faz suas viagens missionárias juntamente com Silas. Mas o que nós devemos deixar aqui claro aqui, que as mensagens que Paulo pregava, essa lição é a continuidade das 5. Paulo só conseguia pregar a mensagem da cruz de Cristo, o evangelho de Cristo, a ressurreição de Cristo, a mensagem que Paulo pregava, que nós falamos na última lição, só era possível porque ele vivia uma vida na plenitude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a falar da cruz de Cristo, a pregar sobre a mensagem do Calvário. É uma vida conduzida, dirigida, direcionada pelo poder do Espírito Santo que nos conduz a falar da cruz. Então, pregadores aí, ou quem está pregando aí, não, estou cheio do Espírito Santo, mas não fala da cruz de Cristo, não fala de salvação, não fala do evangelho que transforma, não entendo. Se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, a sua principal mensagem será de salvação. Será de transformação, será do sangue de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, da cruz de Cristo, será do Calvário, será uma mensagem onde Cristo é o centro, uma mensagem cristocêntrica totalmente. Amém? Uma mensagem que conduz as pessoas a Cristo. Volto a dizer que os 3 pilares da igreja de Cristo, o primeiro, o Calvário, porque lá que nossos pecados foram perdoados, foi resolvido o problema do pecado. Segundo pilar da igreja, Pentecoste, onde nós somos revestidos do Espírito Santo, cheios de toda a plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para falar do Calvário, para falar do Evangelho, das boas novas de salvação, das boas notícias, a boa notícia de que Jesus veio e morreu em nosso lugar e que as pessoas precisam saber dessa boa notícia. E qual o terceiro? E qual o fim de tudo isso? Nós recebemos o poder do Espírito Santo, que é simbolizado aí pelo Pentecoste, que é o segundo pilar, para falar do Evangelho de Jesus, da cruz de Cristo, do Calvário, para as pessoas que ainda não ouviram essa mensagem, com a mensagem de esperança, que é o terceiro e último pilar da igreja, que é a principal esperança da igreja, que é a maior promessa do Novo Testamento ainda que vai se cumprir, que é a vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. É claro que há diferença entre arrebatamento e vinda do Senhor, mas a mensagem hoje não vai ser escatológica. Então, sobre a volta de Jesus, ou até que ele volte, daqui 100 anos Jesus voltando ou não, nenhum de nós estaremos aqui mais. Então, a morte já vai ter nos tragado, então, para a eternidade com o Senhor. Amém? Espero ter contribuído com esse vídeo. Então, busca a plenitude do Espírito Santo. Seja viva uma vida guiada, direcionada, dirigida pelo poder do Espírito Santo. Se você é crente, se passou pela cruz, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas busca o batismo com o Espírito Santo, para que você seja revestido do Espírito Santo. Fale em outras línguas, busque os dons espirituais e, consequentemente, você terá o Atos 1:8, vai cumprir na sua vida. Você com autoridade vai falar
mais de Cristo. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta. E até o nosso próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir. Forte abraço.